depois da Live Pix a gente entra nesse assunto aqui dos absurdos que aconteceram ontem no Maracanã. Juan mandou R$5. Boa noite, meus amigos. Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Fluminense. Amém. Amém. Estamos precisando, Amém. irmão Fita. Amém. Irmão claro, Fita, você pô. que é um homem cristão hoje. Amém, pô. Isso aí. Quer dar uma palavra sobre isso? Não, Jesus é está isso, voltando. cara. Estamos Eu acho precisando dele mesmo, cara. Eu acho que o Fluminense está precisando disso mesmo, porque do jeito que a coisa tá indo pro brejo, Natista, só Jesus na nossa vida. Com certeza ele né? faria Ou mais gol do que o Everaldo e o Cano. Pois é, pois é. Então já É começa isso. por aí. Jesus de 9. Amém. Galera, olha só, a gente precisa falar aqui sobre um... A gente deve ficar rindo. A gente precisa falar aqui sobre uma coisa, os absurdos onde que aconteceram no Maracanã. Primeiro, né? Cara, eu sou totalmente favorável o Vasco jogar no Maracanã, tá? Acho que os caras têm o direito de jogar no Maracanã desde que não atrapalhe o Fluminense. Assim como, também, eu já falei isso aqui algumas vezes, cara, o Vasco tem São Januário, poderia jogar São Januário, os clássicos. Aí é questão da polícia, da segurança. Se o jogo ontem fosse São Januário, eu estaria em São Januário pra assistir o jogo. Eu estaria, eu falo por mim. Eu acho que o Vasco também tem o direito. Mas, cara, olha só. Quem comanda o Maracanã é a dupla Fla-Flu, né? 50% para cada lado do Maracanã, 50% de cada lado. E às vezes as pessoas fazem confusão porque o complexo Maracanã, a maioria é do Flamengo, porque o Flamengo tem um Maracanãzinho, o Fluminense não utiliza. Então, o estádio Maracanã é 50-50 para cada um. Quem comanda o estádio Maracanã é o Fluminense e o Flamengo. Quem manda no Maracanã, no caso o Fluminense e Vasco, é o Fluminense. O Fluminense abriu, né, pro Vasco jogar. Cara, eu tenho aí de ir pra estádio mesmo, com frequência. Eu tô com 40 anos. Eu tenho pelo menos 25 anos que eu vou no Maracanã. É a primeira vez que eu vejo caixa de som na torcida, né, adversária. Os caras botaram uma caixa de som, pegou o Maracanã inteiro. Na hora que entrou o time do Vasco, botaram uma música do Vasco que não dava pra escutar quem tava do lado, irmão. Surreal isso, cara. Eu nunca vi isso. Os caras são foda, né? Falar que a torcida deles é foda pra caralho, botando caixa de som pra abafar a torcida do Fluminense no começo do jogo. Que coisa de time pequeno. E outra coisa, fizeram festa de fumaça, coisa e tal. O locutor falando que o Maracanã era deles, que a casa do povo, que não sei o quê. Cara, é um tapa na cara do torcedor isso, irmão. Sem sacanagem nenhuma. Esther, você foi ontem no jogo? Até esqueci de te perguntar. Tu foi no jogo ontem? Não, fiquei off nesses últimos 2 jogos, né, me recuperando aí, que depois de uma sequência intensa, indo todos os jogos, sem exceção, trabalhando muito, fiquei off desses últimos 2 jogos. Tive um compromisso ontem também. Sobre isso, Ivo, eu acho que assim, todo torcedor, independente do time que torça, tem que entender que, apesar do Maracanã ser público, não ter um time dono, ele é gerenciado por 2 times. E a partir do momento que quem faz o Maracanã ser utilizável, porque assim, se não fosse a dupla Fla-Flu, o Maracanã provavelmente estaria largado, abandonado, e talvez não teria essa discussão de jogar no Maracanã ou não. Então, assim, quem banca as contas, quem faz o estádio ter essa capacidade de utilização é a dupla Fla-Flu. Então, a partir desse momento, a dupla Fla-Flu pode decidir o que ela quiser. Existe um acordo com o Vasco, ok, mas tem coisa que tem que estar no controle dos seus gerenciadores, né? Da direção, que é a dupla Fla-Flu. E o Fluminense parece que deixa, quando o Vasco vai jogar lá, parece que deixa muito isso a desejado, tipo, transfere essa responsabilidade que talvez seria do Fluminense pro Vasco. Por exemplo, assim, não é normal eles divulgarem na rede social que teria venda na hora e chegar lá na hora e ter torcedor reclamando que não conseguiu comprar o ingresso na hora, que estavam mandando comprar pelo site. Isso não é normal. Isso. Entendeu? Abriu venda na hora, então se posiciona, fala assim, não vai dar certo. Porque o site do Vasco não tá funcionando. Tudo bem, a gente sabe que as plataformas digitais hoje em dia caem com frequência, que é difícil às vezes controlar os servidores, é muita gente entrando ao mesmo tempo, é difícil mesmo. Mas tem que ter uma forma do Fluminense preservar a sua torcida e a sua casa, o estádio que ele manda, entendeu? Então, assim, é muito vergonhoso quando você vê talvez um outro time ser apossado no Maracanã, assim, dessa forma, e o Fluminense, ok. Acho que essa questão de caixa de som ou não, assim, foi uma questão do torcida do Vasco, não sei como é que aconteceu isso, mas tem que ter um senso do Fluminense, tá? Sabe? E é isso que a gente tá falando aqui, a live toda, isso não acontece porque o Fluminense não tem comando institucional. Então, assim, o que acontece fora de campo, parece que não vai ter mudança, entendeu?
Depende se fosse contra o Vasco, se fosse contra qualquer outro time. O Fluminense não tem esse comando institucional para conseguir ter essa postura, né, de cara, o Fluminense que joga aqui, o Fluminense que gerencia, as contas são pagas pela dupla Fla-Flu, e nós vamos ser nós que vamos fazer as coisas, que vamos mandar, que vamos ajustar, que vamos fazer do nosso jeito. O Vasco tem que se adequar às ordens da dupla Fla-Flu, não é a dupla Fla-Flu se adequar às ordens do Vasco, que você não vê isso acontecendo com o Flamengo, porque o Flamengo bate de frente e fala, se você não quiser, não vai jogar, e o Vasco vai se adequar, porque o Vasco quer jogar no Maracanã, entendeu? Então, assim, tem umas coisas que realmente tem que ser levadas a sério, porque a gente acha que é besteira, talvez, por não influenciar diretamente no campo, tem torcedor que nem liga muito para isso, mas a defesa institucional é muito importante, porque quando a instituição, né, o time, o clube, tem uma visão formada, uma defesa institucional, isso é bom até para as pessoas que olham de fora, entendeu? Talvez, se o Fluminense tivesse uma defesa institucional, essa proposta da SAF não teria chegado, porque teria gente olhando e falando assim, olha, essa proposta não vai passar, essa proposta não vai acontecer, porque eles não vão aceitar isso para o clube. Então, assim, tem que ter essa mudança, tem que ter essa seriedade, porque realmente é um tapa na cara do torcedor que está lá, inclusive mesmo com a caixa de som, a torcida do Fluminense fez festa e dá para ouvir muito mais a torcida do Fluminense do que a torcida do Vasco na televisão, né? Só deu para escutar a torcida do Vasco nos minutos finais e na hora do gol. Tirando isso, a torcida do Fluminense estava até cantando de casa, porque dava realmente para ouvir nitidamente a torcida do Fluminense cantando. Então é isso, Ivo. Falta comando institucional do Fluminense para se posicionar nessas ações. O Fluminense tem que ter um posicionamento muito claro e tem que se impor e falar, olha, isso aqui não é a casa da mãe Joana. Então, assim, a concessão é da dupla Fla-Flu e quem manda somos nós. Quer jogar aqui, vai obedecer o que eu quero. Pode até ter uma flexibilização, até porque os presidentes se dão, isso acontece, o Mário se dá com o Pedrinho. Tem essa questão da amizade, né, novamente. Mas tem que ter uma seriedade. Senão a gente vai ficar sempre nessa, sempre sendo chacota, virando chacota ali pro rival. E virar chacota pro Vasco é humilhante. Esse é o preço que a torcida do Fluminense está pagando. O cara quer ficar bem com todo mundo, Ivo Greca, tá sempre na gíria popular, riando as calças. Aí a gente que fica com cara de trouxa. A gente é que fica com cara de babaca. Nath. É isso, novamente a questão que a gente cobra da postura. É a postura do jogador e é a postura da diretoria. A Esther foi muito clara. Essa postura que a gente cobra bastante nessa defesa institucional passa credibilidade para dentro e para os nossos rivais. O consórcio é a Fla-Flu. São os dois clubes que gerenciam o Maracanã e fazem com que o estádio esteja apto a ser utilizado. Então, limites têm que ser colocados na hora que você vai fazer, por exemplo, um acordo com o Vasco por determinadas partidas para ser utilizado. Não é também, beleza, você pode jogar, e aí você pode jogar de qualquer jeito, fazendo o que quiser. Não é assim que a banda toca. Então, é isso. Falta essa defesa institucional, essa cobrança de, peraí, vocês vão jogar, vocês são os mandantes da partida, mas existem limites que têm que ser respeitados porque o estádio é gerido pela dupla Fla-Flu. E a gente tem que sim cobrar isso, porque aconteceu, não pode acontecer de novo. Pois um abraço pro Xandão aí que tá na área. Eu li o comentário dele aqui agora, ele falando que, boa noite, irmão, ele tá falando que realmente o Fluminense não tem, ele quis dizer que é institucional, né? Não tem defesa institucional, isso é um fato. De fato. Tem uma live Pix aí, né, Fita? Fita, mano, é Pitch, que parece pra caramba com Fita, cara. Deu moral, valeu, Pitch, tamo junto. Pitch tá estilo galã de novela mexicana, cara. Tá de bobeira aí. Porra. Vamos lá. Ernesto Cunha mandou R$2. Ernesto. Cano de Antigo Testamento. Aquela bola ia bater em todo mundo e era gol. Isso é fato. A gente até reclama do Cano hoje, sabe? Não dá pro Cano, eu concordo com o Ivo, hoje não dá, né? Mas em outros tempos, Nath e Esther, de cima da linha da bandeirinha, o Cano estava pro gol, era gol. Isso aí era fato. Até gol do meio de campo ele fez? Até gol do meio de campo ele mais fez. Fácil ele perdeu, o mais difícil ele fez. Exatamente, cara. O mais difícil ele fez e o mais fácil. A maré de fato não tá bom. Eu acho que o Cano precisa raspar a cabeça, cara, que tá com o cabelo muito grande. Esther, o Nath. Alisson tá falando aqui pra... Muda o corte. Muda o corte. O Alisson tá falando aqui pra deixar o like aqui, melhor canal do Flu. Irmão, obrigado aí pela moral, tá? Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido pra você.
Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!